Fala galera, olha só o que tem no Web Motors TV de hoje. Lembra do Corsa? Então... E a gente traz esse baita comparativo entre a Montana e a Toro. E já abrimos o nosso programa Com ele, o Corsa. Sim, ele está de volta, mas lá na gringa. O primeiro Opel Corsa saiu da linha de montagem em 1982 e abriu o caminho de uma história que completou 40 anos e 6 gerações depois. E agora ele está de volta. Nosso repórter Lucas Kenji conta tudo, direto da Europa. Se segura porque esse vídeo vai trazer saudade pra muita gente, hein? A estrela do nosso Web Motors na gringa de hoje é a geração mais recente do Corsa, modelo que vendeu mais de 3 milhões de unidades no Brasil e segue firme aqui na Europa, onde completou 40 anos de existência. Será que esse hatch veterano ainda teria espaço no nosso mercado? E antes de mostrar os detalhes do Corsa, uma pequena historinha. O modelo foi lançado no Brasil em 1994, já na segunda geração, e foi produzido no nosso país até 2012. Porém, ainda em 2016 a gente conseguia ver o Corsa, mas já na carroceria sedã, somente nessa carroceria, tá? E aqui na Europa esse modelo está na sexta geração. Foi lançada essa geração em 2019, já sob a tutela da PSA, que comprou a Opel lá naquela época. Então foi um dos primeiros projetos, inclusive, que as marcas fizeram juntas. Por isso que esse carro vai ter muitas coisas compartilhadas com o modelo que a gente conhece bem, que é o Peugeot 208. E dá para dizer que o Corsa manteve a essência estética dele, principalmente se a gente prestar atenção em alguns elementos. Olha só a grade, ela continua reduzida, tem essa espécie de divisória em cromado, alguns outros elementos aqui que dão um tchan nessa grade. Também posso dizer o mesmo dessa parte aqui da grade inferior. Perceba que aqui na base o carro tem uma estrutura um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais esportiva. Os faróis são de LED, também tem assinatura em LED, e os faróis de neblina aqui embaixo, redondinhos, também são em LED. Essa unidade está equipada com rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado. Você pode perceber que o modelo tem alguns elementos decorados em preto, como os retrovisores, essa parte aqui nas molduras dos vidros e também essa assinatura na coluna C, além do aerofólio, uma espécie de aerofólio aqui em cima. Aqui atrás não tem muito segredo, dá para dizer até que as lanternas que são em LED copiam o que a gente tem o formato lá na frente nos faróis, e o porta-malas é aberto aqui, ó. Tem um botão embaixo do logo. Ele tem 309 litros de capacidade, é mais do que entrega um Chevrolet Onix, por exemplo, que tem 275 litros de volume. O interior do Corsa meio que já entrega a idade dessa geração, que já está até próxima de passar por um facelift de meio de vida. Por outro lado, dá para dizer que o acabamento aqui é bem correto e bem plural. Então tem uma boa diversidade de materiais e você vê que eles são simples, mas até que tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali para dar um tchanzinho. Então até mesmo esse plástico aqui de cima tem uma gravurinha, ele é bonito quando a gente vê. Você vê que tem uns elementos já mais chamativos, evidentemente eu falo dessa parte cinza aqui, que também existe nas portas, e também desse friso vermelho que acompanha também aqui até essa outra parte. E nessa mesma tonalidade a gente tem uma decoração nos bancos. Eu vou dizer que eu não gostei muito não, acho que colocaram meio que por colocar, não sei se combina muito com o restante do carro. O que eu gosto desses bancos é do formato, que eles são um pouco mais esportivos, você vê que tem as bananinhas aqui que abraçam bem. Temos couro no volante, então o volante é revestido em couro, também tem couro aqui na porta. Voltando ao volante, você vê que tem um monte de botão por aqui, até meio que dá para se perder. E mesmo assim, as funções para você mexer
nas informações do computador de bordo são aqui na haste. Então tem um monte de botão, mesmo assim tiveram que colocar esse outro comando ali no lado. E falando no painel de instrumentos, o computador de bordo é bem simplesinho, tá? O mesmo pode ser dito do restante do cluster. Também a simplicidade toma conta da central multimídia. Ela é até pequena para os padrões atuais. Tem Android Auto, tem Apple CarPlay, mas é uma central que a gente até já viu em alguns modelos da Peugeot e da Citroën no Brasil. Aqui embaixo temos os comandos de climatização, dá até também para esquentar o bumbum. E embaixo temos um nicho que tem uma gravura de um tubarão. Tubarão te amo, falcão te amo. Pois é. E falando nos nichos, eles não são muito volumosos também. Então não dá para colocar tanta coisa por aqui, e principalmente falando dessa partezinha aqui do descanso de braço. Hora do rolê com o Opel Corsa, que tem um monte de opção quando a gente fala sobre a parte dinâmica. Então ele vai ter motor a diesel, vai ter motor 100% elétrico e também um monte de opção a gasolina. A gente está aqui com o motor 1.2 PureTech, que é um motor conhecido no Brasil, né? Já foi implementado por meio do Peugeot 208, só que no 208 a gente tinha um motor 1.2 aspirado. Aqui esse motor é turbo e aí vai ter 75, 100 e 130 cavalos de potência. A opção que a gente está aqui é a de 100 cavalos, porque é o máximo que ele tem disponível com o câmbio manual de 6 velocidades. O carro também vai ter uma opção automática de 8 velocidades, mas eu até acredito que esse casamento aí de motor 1.2 com um câmbio manual seria até uma opção bem plausível para o nosso mercado, né? E falando nesse câmbio, ele tem um comportamento que eu gostei bastante. A gente está falando de um carro urbaninho, né? O Corsa, então ele vai ter engates mais curtinhos, são bem precisos, é um câmbio que tem um comportamento legal também na estrada. Então mesmo quando eu tô aí fazendo uma retomada em quarta, o carro vai muito bem, muito por conta também, obviamente, da entrega de torque, porque se o carro não chama atenção pelos 100 cavalos de potência, até porque a gente está falando de um Corsa que no Brasil teve 1.8 de 114 cavalos, mas aqui o torque é bem chamativo, são quase 21 quilos, então por isso que o Corsa vai muito bem na cidade, mas na estrada também é um carro bem gostoso. Então esse conjunto permite com que o hatch acelere de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos, então ele belisca aí os 10 segundos, o que pode ser considerado bom para um carro desse porte. Até se a gente for observar outros modelos que são equipados com um motor pequeno, mas turbinados, eles também estão nessa mesma faixa de aceleração. Aqui na Europa, o Corsa está disponível em 4 versões de acabamento com preços a partir dos 18 mil euros. É a mesma faixa de preço dos principais concorrentes, como o Peugeot 208 e o Renault Clio. Só que na conversão direta, aí o preço até assusta mais, porque a cotação é na casa dos 100 mil reais. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um beijão, até o próximo rolê. Daqui a pouco tem comparativo na área. Eu vou dar todas as informações, contar um pouquinho melhor sobre essas duas e no final, vocês que me falam, na mesma faixa de preço, qual delas você levaria para casa? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta com esse super comparativo entre a Chevrolet Montana e a Fiat Toro.
E aí, qual você escolhe? Hoje é dia de comparativo de uma dupla que vai gerar grandes dúvidas nos compradores de picape médio compactas aqui no Brasil. De um lado, a gente tem a Fiat Toro 1.3 na sua versão de entrada, do outro, Chevrolet Montana 1.2 na sua versão topo de linha. Mas, como quem escolhe é vocês, eu vou dar todas as informações, contar um pouquinho melhor sobre essas duas e no final, vocês que me falam. Na mesma faixa de preço, qual delas você levaria para casa? O farol da Montana aqui é de LED e tem ajuste de altura e também acendedor automático. Já o da Fiat vem com lâmpadas halógenas, tem o DRL diurno em LED, mas vamos lembrar que a gente está pensando nessas comparações e em relação ao preço, essa aqui é a versão topo de linha e essa aqui é a versão de entrada, mas o preço tá aí na mesma. As diferenças aqui na lateral ficam por conta da roda, que a da Toro é aro 16 e tem calota e pneu de uso misto, e Montana aro 17 e a roda ali com acabamento escurecido. E as duas vêm com essa saia aí em preto fosco, a caixa de roda para dar uma carinha aí mais agressiva, mas é uma questão bem de design mesmo. Antes de a gente entrar a fundo na caçamba, que é uma das coisas que mais importa aqui na picape, bora falar um pouquinho de design. Então a gente vê que a Toro de fato é maior, mais larga, dá pra ver bem assim, né, comparando uma com a outra. E em relação, bom, o conjunto óptico aqui, as duas são bem similares, né, separadão aqui do lado. A grande diferença é que a Montana colocou esse aplique aqui escuro, juntando as duas. Eu até achei que ia ser uma lanterna de LED também, mas não é. Quem sabe nas próximas versões. Agora bora mostrar as diferenças e semelhanças entre essas caçambas, começando pela abertura, de fato. Que a Toro é diferente, né, das convencionais. Ela vai aqui pro lado, e aqui também é essa parte. E esse tipo de abertura aqui ajuda para colocar e tirar coisa, porque ela é mais alta, né, que a Montana, então imagina se tivesse ainda a tampa aqui para você colocar, ia ser pior ainda. Mas então, esse aqui é o estilo, são 937 litros aqui e 750 quilos. Em relação aos frufrus, né, as comodidades aqui da caçamba, a Toro tem uma luz de LED, enquanto a Montana tem duas luzes de LED, tomada 12 volts, USB e USB-C. Segundo a Chevrolet, tem a melhor vedação da categoria e também tem a opção de capota elétrica. Então agora bora comparar um pouquinho com a da Montana, que tem já abertura diferente da Toro. Ela é aquela convencional para baixo. Uma vantagem é esse amortecimento, porque ela é uma porta pesada, então sem isso ia dificultar. E como ela é mais baixa aqui, né, a porta também não atrapalha, como eu falei lá na Toro, da vantagem de abrir para fora. Como ele é mais baixo aqui, não tem esse problema de colocar e tirar coisa. Inclusive, a tampa assim já ajuda você a colocar coisas maiores, né? Então você pode usar ela também como apoio. Em relação à capacidade, são 874 litros e 600 quilos aqui para Montana. Bora agora colocar em prova, então, essa capacidade entre Toro e Montana, vendo se tudo que cabe lá, cabe aqui. Vamos colocar umas malinhas dentro dessa caçamba. Ó, coloquei aqui na Toro 3 malas grandes, 3 pequenas, 3 caixas e mais 2 garrafões. Agora bora ir lá na Montana, transferir tudo e ver como que se encaixa essa quantidade lá. Então esses 60 litros a menos aqui, ó, reflete nisso. 2 caixas e uma garrafa d'água ficou para fora. Toro levou em espaço da caçamba. Então aqui dentro a grande diferença entre Toro e Montana tá no acabamento. A Toro ela tá mais simples, né, uma versão de entrada, banco em tecido, enquanto a Montana ali já tá com banco de couro e tem uma pegada mais de carro de passeio. Aqui no meio, por exemplo, a Toro tem esse plástico, mas sem uma tampa para apoiar o braço, já a Montana tem um apoio de braço de couro, tudo certinho. São nesses detalhes que a Montana leva pontos, o volante em couro, por exemplo, ao contrário da Toro, mas fora o acabamento, ambos têm bastante funcionalidades. Uma surpresa aqui em relação ao acabamento da Toro foi o cluster central, que é digital, ao contrário da Montana, né? Pensando naquela questão das versões, a gente pensa que a Montana teria um cluster central melhor, mas lá ele continua analógico e aqui digital, coloridão, muito bom. Em relação à multimídia, na Toro a gente tem uma de 7 polegadas,
Na Montana 8 polegadas, ambas coloridas. Na questão pessoal, acabei preferindo da Toro, achei o display mais bonito, enfim, as funcionalidades melhor. Mas a Montana, por exemplo, tem esse carregador de indução, que a Toro não tem. Então são detalhezinhos aí que a Montana leva nessas comodidades. Outra diferençazinha é a chave. Toro tá com a chave aqui canivete e Montana tá com chave presencial. Outra coisa que a Montana tem e a Toro não é a câmera de ré. E acho que, né, caçamba, é um carro grande, uma picape, então deveria já vir de série aqui na Toro também. A posição de dirigir é bem diferente entre as duas, enquanto a Toro você tá ali mais alta, né, uma sensação mais de picape mesmo. Aqui a cara é mais de um carro de passeio. A Montana, inclusive, tá na mesma base da Tracker, né, óbvio, com alguns ajustes ali para adaptar nessa carroceria, mas tem a mesma base, então a gente vê algumas coisas da Tracker aqui e essa posição de dirigir lembra bastante. Dá pra até esquecer que você tá numa picape. Aqui atrás, em relação ao espaço, a Montana me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que a Toro ia ser maior, mas de fato ela é maior sim, não tanto quanto eu imaginava. O conforto no espaço ficou pra lá, mesmo com um banco de tecido e tudo mais. Aqui é mais requintado, né? Mas esse conforto de posição mesmo, de tudo, tá na Toro. E os dois vêm com Isofix, cinto de 3 pontos, o encosto para a cabeça nos 3 lugares também e a alça auxiliar. Pausa para tomar aquela aguinha e já já a gente volta com a nossa segunda parte do Compara de hoje. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e nesta segunda parte do nosso comparativo entre Toro e Montana, você vai saber mais sobre performance e motorização. Bora assistir? Bom, agora estamos dirigindo a Montana aqui, motor 1.2 turbo de 133 cavalos, tem 21.4 kg de torque. E é um carro que já entrega, né, a potência dele em baixas rotações. Então, se acelerou, ele já foi. Em relação à Toro, se a gente for comparar, ele é mais leve, né? Então, por isso que tem um 0 a 100 melhor. O 0 a 100 da Montana é 10.1, o da Toro é 10.6. E se a gente for comparar aí com as Montanas antigas, é um carro completamente diferente. Quem já dirigiu a primeira ou a segunda geração da Montana, não tem nem como falar que é o mesmo carro. Inclusive a segunda geração da Montana foi feita na base de um hatch, né, que é o Agile, e agora a gente tem um carrinho feito na base de um SUV, que é a Tracker. Então tem essa mudança, a própria posição de pilotagem tá com uma carinha de carro de passeio, você esquece que você tá numa picape. Isso é até interessante, porque não tem aquela, né, aquela coisa mais dura, assim. Eu acho que é uma questão de gosto também. Eu, por exemplo, em relação a isso, eu gostei mais da Toro porque ela é um pouquinho mais alta, você sente de fato nesse carro. Mas tem muita gente que tem picape e não quer se sentir tanto nessa atmosfera. Então, a Montana, ela leva nesse sentido. Em relação ao consumo, quem leva é a Montana. Ela faz 11.1 na cidade e 13.3 na estrada com gasolina. E é o que a gente já viu, né? Um carro mais leve, então, de fato, tem menos potência, tudo isso interfere no consumo. Em relação ao câmbio, são 6 velocidades para os dois. E tem a opção da troca manual aqui, mas só nessa alavanca aqui no próprio câmbio. Aqui cabe um destaque para a suspensão traseira desses caras. A Toro é independente multibraço, então tem um conforto melhor para rodar na cidade e uma capacidade de carga maior, enquanto a Montana usa suspensão com eixo de torção, que não tem nada de errado com isso. A diferença principal é que ela não vai ser tão ousada nas curvas. Agora estamos aqui a bordo da Toro, 1.3 turbo, 185 cavalos, 27.5 kg de torque. Então, em relação ao peso-potência, a Toro sai melhor, mesmo sendo mais pesada. Ela tem mais motor, são 50 cavalos a mais aí de diferença, e isso dá para sentir na prática. A Toro não tem modo de direção, mas tem um botãozinho aqui
que é o botão Sport, que dá uma diferença no carro, dá um super boost, assim, em aceleradas, né, para altas ultrapassagem faz diferença. Eu achei o volante bem leve aqui na Toro, bem mais leve que a Montana, mas ele tem uma direção progressiva boa, conforme você vai acelerando, ele enrijece. Não chacoalha tanto quanto eu imaginava, na curva ele tá super estável, a eletrônica ajuda também. E passa bastante segurança, assim, mesmo tendo caçamba, né? Eu acho que uma coisa de antiga é que a gente perdia muita caçamba, mas hoje já tem tecnologia, eles já têm os ajustes bem certinho. Isso não é mais um medo de quem tem picape. O consumo não é dos melhores, eu vou colocar aí na tela, mas quem leva nesse comparativo é a Montana. A gente está falando aqui de um carro que pesa 1.650 quilos, gente, é muita coisa, ele é pesado. Né, pensando aí no fato que ele tem que carregar muita carga, tudo isso influencia no consumo, então é de se esperar. Então, resumindo, Toro tem mais motor, é mais potente, um pouquinho maior, e Montana tem mais tecnologia e mais conforto. Então, pensando aí nessa faixa de preço que vocês levariam para casa, Fiat Toro na versão de entrada ou Chevrolet Montana na versão topo de linha. Fui! O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E ó, se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias. Anota aí, o wm1.com.br. Por enquanto é só, gente. Até semana que vem, hein? Tchau!